terra está cheia da sua glória. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o André. Eu sou a Michele. E nós estamos muito felizes hoje por essa noite que o Senhor preparou. Pode sentar, querido. Deus separou uma noite especial hoje para que a gente pudesse trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a gente pudesse, junto com vocês, relembrar os feitos do Senhor como eram feitos no Pentateuco, na história do povo de Israel. Eram feitos memoriais para lembrar os milagres e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então hoje a pregação ela vai ser um pouco diferente. Ela vai mesclar a palavra com a história do Vox, do primeiro Vox. Mas nós não queremos fazer dessa noite uma noite de saudosismo. Porque naquele Vox não se faz mais Vox como antigamente. A gente não quer ficar trazendo o que viveu, achando que aquilo que nós vivemos foi o melhor. A palavra de Deus diz que o melhor de Deus sempre está por... Nós queremos apontar para o futuro. Se Deus fez algo poderoso nas edições anteriores do Vox, nós cremos, a equipe crê, os pastores dessa igreja creem, que o próximo ano não será diferente. Ele vai nos visitar de uma forma sobrenatural. Amém? A gente queria começar perguntando aqui, sem constrangimentos, a gente está com muita gente nova. Tem alguém que está aqui pela primeira vez, hoje, visitando? Poxa, meu amigo, levanta a mão assim, faz assim um tchauzinho. Ali a nossa amiga sozinha ali do lado. Quem estiver perto, dá um abraço, pergunta o nome deles. Que especial. Eu não vi para cá se tinha mais alguém aqui. O casal, o amigo da Nath ali, o Natan e a Ana e Natan. Fiquem de pé vocês dois, por gentileza. O Natan e a Ana é um casal muito abençoado, um casal querido. E eles têm vivido, dedicado a sua vida, na verdade, vivendo a missão em tempo integral, lá em Manaus. É isso? Lá em Manaus. Alguns aqui já conhecem a Ana e o Natan. Alguns até já ficaram hospedados na casa deles, pelo que eu sei. Tem outros que já chamam de pai e mãe. Então, assim, vocês estão muito bem entrosados aqui com a gente. A gente está muito feliz em receber vocês e dizer para vocês que quem foi, a gente não teve o privilégio ainda de ir visitar a nossa viagem missionária que teve para Manaus, a gente não teve oportunidade, mas quem foi quer voltar. A Pamela quer voltar logo. Então a gente continua em oração por vocês, para que o Senhor traga o renovo, o sustento, a provisão, a estratégia, a sabedoria e a graça que só Ele pode dar para vocês. Tem nada que nenhuma instituição possa fazer por vocês. Somente Ele pode fazer. Então a gente está aqui em oração, contem com as nossas orações. E esses jovens aqui também, em breve, vão aparecer lá, para vocês darem um abraço neles. Gente, glória a Deus. Vou liberar minha esposa aqui. Quem aqui foi no Vox 2023? Levanta a mão. Quem aqui foi... Fica com a mão levantada, quem foi no 23. Fica com a mão levantada. Quem aqui foi no 24? Glória a Deus. Quem aqui foi no 25? Glória a Deus. Quem aqui vai no 26? Gente, eu queria começar explicando para quem está aqui. Quem nunca foi no Vox aqui? Essa pergunta, quem chegou, transição, cidade. Bastante gente ali, a minha célula toda vai no Vox esse ano. Glória a Deus. Para quem não sabe o que é o Vox é o nosso retiro de jovens que Deus nos deu essa
estratégia para que a gente pudesse juntos, como juventude cristã, como juventude que caminha com Jesus, discípulos de Jesus, pudéssemos ter um tempo separado para ouvir a voz do nosso Deus. E por que esse nome, né? Um pouquinho de cultura aqui. Vox vem do latim. O vox significa voz. Era difícil descobrir essa, né, Dani? Tinha gente que nem sabia o que era vox. Então, gente, é voz. Mas não é qualquer voz. A voz que nós queremos ouvir é uma voz cheia de autoridade, é uma voz que nos dá identidade e propósito. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata, foi exatamente essa palavra que aparece lá no texto de João, no capítulo 1, quando fala de João Batista, né? João 1, 23. Quando os homens vão interrogar João Batista, querendo saber quem ele é, perguntando de onde ele vem, se ele era um dos profetas. E João Batista, ele diz simplesmente: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou simplesmente uma voz. João não disse eu sou um eco, eu sou um grito, mas ele disse eu sou a voz. Nós somos a voz de Deus. João Batista estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. E o vox, ele tem a ver com a nossa identidade. Quando nós descobrimos que nós somos a voz de Deus nessa geração, essa passa a ser parte da nossa identidade. Representar Jesus, representar a voz de Deus na nossa família, na nossa faculdade, na escola. E assim como João Batista, Deus está levantando uma geração. Fazem 2 semanas que nós falamos aqui sobre Ezequiel. E toda a época pré-vox, eu começo a ler Ezequiel. Não é planejado, mas Deus começa a me trazer de novo para o livro de Ezequiel. E nós falamos há 2 semanas atrás sobre o chamado de Ezequiel. No sábado passado, no Amonto Levi, que foi top demais. Foi muito especial. Nós falamos sobre o atalaia. Nós somos chamados para ser atalaia, a voz de Deus nessa geração, uma voz profética, uma voz que fala aquilo que os céus estão dizendo. Mas nós não somos. E o nosso desejo não é que Deus faça dessa juventude, agora, para quem está nos visitando, é um papo de família, não é para você, mas se você quiser se incluir, você é muito bem-vindo. Mas nós não estamos orando para que essa juventude, para que os jovens da Monte Serra sejam o eco da cultura. Nós não queremos e não desejamos que os jovens sejam o eco das redes sociais. Só multiplica aquilo que é meme, aquilo que está no hype, aquilo que está em alta. O nosso desejo é que nós não sejamos o eco do medo. Uma voz que coloca medo em todo mundo. Tu está vendo a situação do Brasil? Meu Jesus. Eleições ano que vem. Olha a economia como está. E agora? O outro presidente lá foi preso. O Inter vai ser rebaixado. Meu Deus do céu. Em nome de... Só não pode botar Jesus no meio. Pode torcer, mas não bota Jesus no meio. Porque os caras não se ajudam também, né, meu? Mas voltando, a gente não pode ser o eco do medo. Mas na minha cela só tem colorado. A minha cela inteira é colorado. Entrou um gremista essa semana lá. Os colorados não foram, o gremista chegou. Mas Deus não nos chamou para ser o eco do medo. Aquele que fica disseminando medo em todo mundo o tempo todo. Você já andou com gente assim? Que você traz um sonho, uma ideia, ela sempre traz um olhar. Ó, é muito legal. Vocês querem ter filhos, né? Pô, que legal. Mas eu vou te dizer, esse mundo, não sei se dá para botar filho. Vocês querem casar? Ah, a gente está querendo casar. Ah, eu não sei. Ah, tá tão caro casar. Tá difícil. E se não for ela? Os casais já estão me olhando aqui. Não tenham medo, vocês são corajosos, que eu sei.
Deus não nos chamou para ser eco da confusão. Discípulos de Jesus que só espalham coisas para gerar divisão no meio do povo de Deus. Discípulos de Jesus que só falam de outras pessoas quando elas não estão presentes. Deus não nos chamou para ser eco da confusão. Deus nos chamou para viver em unidade. Amém? Deus não nos chamou para o eco do desespero. Tudo acabou. Tudo acabou. Minha vida acabou. Teve vestibular, eu acho, né, a semana passada. Teve, na URGS teve, né? Deixa eu falar, se você não passou, está tudo bem. Está tudo bem, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os teus. E está tudo bem. Você não é uma matrícula. Você é filho amado de Deus. Deus não nos chamou para ser esse tipo de voz. Mas Deus nos chamou para que nós sejamos voz do céu na terra. Nós somos a voz do céu na terra. Nós ouvimos o Senhor e nós declaramos aquilo que nós ouvimos do nosso Deus. Nós somos uma voz que aponta para Jesus, nós somos uma voz que prepara o caminho, como João Batista fez. Nós somos uma voz que traz vida onde nós estamos e não morte. As pessoas têm prazer, alegria em estar conosco. Não porque a gente fala o que elas querem ouvir, mas porque nós somos íntegros e verdadeiros e amorosos. Nós somos uma voz que anuncia esperança numa geração perdida, frustrada e desanimada. Eu e você carregamos a esperança em nós. Quem tem a esperança aqui, habitando em si? É Jesus. A esperança é uma pessoa, Luiz. É Jesus, mano. É Jesus. O Vox não é um nome, o Vox não é um evento, o Vox não é uma marca. O Vox é um chamado de Deus para um tempo com Ele. O Vox é a identidade de todo discípulo. Ele nos separou para sermos a sua voz nessa geração. O Vox é uma resposta ao mundo perdido. Deus tem nos levantado. E o Vox nasceu com um princípio. Um princípio de primeiro ouvirmos a voz do Senhor e depois falarmos. Primeiro nós precisamos ouvir a voz de Deus, senão nós falaremos qualquer coisa. Inclusive coisas que nem estão na palavra. Vamos inventar uma teologia nossa aí. Tiago 1,19 diz: sejam todos prontos para e tardios para. Sejam todos prontos para, tardio para falar. João Batista só foi voz no deserto, só pôde ser voz no deserto, porque primeiro ele foi ouvinte no deserto. Ele foi preparado no deserto. Ele ouviu, enquanto todo mundo achava que ele era maluco, que ele estava lá se vestindo com umas roupas estranhas, comendo umas comidas estranhas. João Batista, ele estava ouvindo a voz de Deus e dizendo: o tempo está chegando, eu vou preparar o caminho. Prepare o caminho, porque o Messias está chegando. Ele ouviu a voz de Deus. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. É importante lembrar, cada um de nós, que tem coisas que Deus nunca nos disse e que nós estamos esperando. Tem coisas que Deus nunca falou para você, nem para mim. Mas nós estamos na expectativa de que Ele faça aquilo que Ele não se comprometeu. Se Deus não disse, Deus não disse. Nós não podemos falar aquilo que Deus não disse. E o desafio é que nós estamos esperando algo de Deus, algo que Ele nunca falou, nunca prometeu e muito menos está na sua palavra. Nós colocamos Deus em compromissos que Ele não fez. Nós colocamos Deus num canto da parede, pressionamos Ele, dizendo: e aí, quando tu vai me dar isso? E Deus está dizendo: eu nunca te prometi isso. Isso não é promessa minha, isso é expectativa sua.
E nós corremos o risco de viver frustrados com Deus por coisas que Ele nunca nos disse. Mas você deseja. Minha filha tem 9 anos, vai fazer 10, ela deseja muitas coisas. E ela deseja coisas que eu nunca prometi. E está tudo bem. Ela pode criar expectativa? Sim ou não? Sim. Ela vai se frustrar? Provavelmente. Agora ela estava querendo ir para Paris. Logo ali. Então, ela pode criar expectativa. Mas eu nunca disse que nós iríamos. Ela precisa ficar com aquilo que eu falei. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, quem Ele é, pela sua palavra, pelo relacionamento com Ele no secreto, quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais nós temos certeza de quem Ele é e do que Ele prometeu para cada um de nós. Quanto mais nós conhecemos a sua voz, mais nós podemos descansar nele. Amém? Nós precisamos parar para ouvir a voz do Pai. Porque só quem ouve a voz do Pai é capaz de revelar o que o Pai tem a dizer para o mundo. Somente quem ouve a voz do Pai, somente quem para ouvir a voz do Pai pode revelar o que Ele tem para dizer ao mundo. E o Vox é um tempo que nós separamos para isso, queridos. Eu estou na introdução do Vox aqui ainda. O Vox é um tempo de silenciar o barulho da cidade. O Vox é um tempo de se desligar das distrações. O Vox é um tempo de silenciar as vozes que competem e pedem a nossa atenção o tempo todo. O Vox é diminuir as outras vozes, como vozes do medo, da ansiedade. E nós nos retiramos para ouvir a voz. Repete comigo assim, a voz. A maiúsculo. A voz. A voz do nosso Pai. De quem é essa voz? A voz que nos criou, a voz que nos chama, a voz que nos cura, a voz que nos restaura, a voz que nos transforma, a voz que nos move. É essa voz que nós nos retiramos para ouvir no final de semana. E nós estamos animados, porque em 2026, alguns acharam que não ia ter Vox em 2026. Eu nunca recebi tanto vídeo no meu WhatsApp. Foi a Ana Lu mesmo, gente. Foi a Ana Lu. Obrigado que ela já se entregou. Obrigado, me encorajou muito teus vídeos, viu? Gente, mas foi tão precioso ver a galera querendo viver esse tempo juntos. E a gente vai poder agora passar um pouquinho por cada um desses Vox que nós vivemos. Olhando para 2023, 2024, 2025, nós percebemos que Deus fez algo poderoso no nosso meio, amém? E Deus não estava promovendo retiros, Deus não estava promovendo eventos simplesmente, mas Ele estava construindo uma linda história para essa juventude. Deus está construindo uma linda história para os jovens da Monte Serra. Amém? Ele tem sonhos para nós muito maiores do que nós pensamos. Cada retiro foi um memorial. Cada retiro foi uma etapa espiritual, um processo de crescimento individual, mas coletivo. Foi um aprofundamento do que Deus queria derramar naquela estação, mas um preparo para algo que Ele quer derramar hoje sobre nós. Nós não precisamos esperar o Vox de 26 para ter uma noite incrível hoje aqui. Já estamos tendo. Galera do louvor, glória a Deus pela vida de vocês. Nós não precisamos de um retiro, mas Deus nos dá o privilégio de viver tudo aquilo que a gente falou há pouco tempo aqui, separar um tempo para ir para um lugar com pessoas que nós amamos, para ouvir a voz do bom pastor. É como se Deus estivesse pegando na mão dos jovens da Monte Serra e dizendo: ei,
eu quero conduzir vocês por um caminho. Prestem atenção, Levi, porque há uma direção profética nisso tudo. Deus está revelando, Deus está descobrindo, retirando o véu, ano a ano, para que Ele seja cada vez mais visível entre nós e através de nós na cidade. Amém? Já botaram as fotos, eu vi que já como as cabecinhas foram tudo para o lado aqui. Ó. Deixa eu contar algo para vocês. E essa direção do que Deus fez, a gente vai poder falar um pouquinho do 23, 24 e 25. Deus nos trouxe até aqui, às vésperas de 2026, às portas de 2026, Ana. Deus nos trouxe até aqui, porque Ele quer nos transformar de glória em glória. Ele quer nos transformar à sua imagem e semelhança. O Levi, o ano que vem, sim, eu olhei para a tela na hora. O Levi, ano que vem, completa 20 anos de ministério. Glória a Deus. Deus, ao longo dos anos, a gente vai poder falar sobre isso em 2026, contar um pouquinho da história do pastor Júnior, da Tati, que foram os pastores que fundaram, né, que iniciaram essa jornada do Ministério Jovem, queridos. Hoje eles são pastores da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Porto Alegre, Lagoinha Ipiranga, um casal muito querido, abençoado. Depois da transição, eles ficaram quase 14 anos, 15 anos. Depois, Raul e Claudinha assumiram o ministério por um tempo. E em 2022 entrou eu e a Michele. Entramos, né, Michele e eu, para fazer esse pastoreio, o privilégio de viver tudo que a gente tem vivido com vocês até aqui. Então, ano que vem, nós vamos fazer 20 anos de ministério. O Levi é mais velho que muitos aqui. Só que isso é só a primeira camada. Deus vai fazer mais. Então, eu queria começar com o Vox 2023. No Vox 2023, o tema foi... O ensaio foi bom, mas dá para melhorar. Em 2023, o tema do Vox foi... Solta o vídeo aí, então, para nós, galera. A gente vai intercalar com alguns vídeos aqui hoje, tá? Weddings are best. Understanding of Christmas scholars are 40 years higher. We have been waiting nationalists coming from China, and now bags from the entire I have today declared No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Eu sou a voz dessa geração. Você é a voz dessa geração. Nós somos a voz dessa geração. Deus, nesse retiro, nos chamou para sermos a sua voz, para preparar o caminho. Texto de João 1.
Deus falou muito conosco sobre uma voz que estava levantando um exército lá de Ezequiel 37. Vocês lembram desse texto de Ezequiel 37? Foi um dos textos que Deus ministrou na nossa vida, a voz que desperta o vale. A voz que desperta o vale. Em 2023 era o início. Fazia muito tempo que nós não tínhamos um retiro, muitos anos que nós não fazíamos um retiro, tínhamos vindo da pandemia. E o nosso desejo de estar junto era muito profundo. E Deus, nesse retiro, Ele falou muito conosco em muitos temas. Foi um encontro onde Deus falou. Mas antes de decidir falar, Deus gerou unidade no nosso coração. Deus aproximou o nosso coração. Deus nos despertou nesse retiro para vivermos a unidade, para vivermos como família. Quando o texto de Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, vocês lembram desse texto? O que Deus diz para Ezequiel é: abra a tua boca e profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. O texto diz que vem um vento dos 4 cantos e sopra naquele lugar. E um exército começa a se levantar do vale de ossos secos. Dá para ver barulhos de ossos, peles. E aí o texto vem trazendo detalhes sobre os ligamentos, músculos. E Deus vem gerando ali, levantando ali homens para uma missão. O que Deus falou com a gente nesse retiro? O que Deus falou com a gente no retiro? Deus falou com a gente que nós precisávamos profetizar sobre Porto Alegre. Deus nos falou que nós precisávamos anunciar que nesse lugar onde todos dizem que só existe morte, Jesus Cristo é a vida. Que existe esperança para os jovens nas universidades. O Vale de Ossos Secos representa uma geração sem esperança, quebrada e confusa. E a gente pode ver isso hoje acontecendo ainda. Deus não nos chamou para ser uma voz, a voz dessa geração, somente em 2023. Deus tem nos chamado para ser diariamente a sua voz nessa geração. Na verdade, um retiro só foi complementando o outro. O que nós vivemos lá atrás não era para o tempo, para a estação de 2023. O que nós vivemos lá atrás era algo que Deus queria consolidar. Eu estou levantando jovens que estão mortos espiritualmente. Muitos aqui apáticos. Muitos sem me conhecer de verdade. Mas eu vou soprar nesse lugar. Foi lá no Palavra da Vida o nosso retiro. Eu vou soprar nesse lugar. O Espírito vai vir dos 4 cantos desse lugar e vai soprar vida e vai levantar um exército de jovens apaixonados por Jesus. E foi isso que Ele fez. Ele nos visitou de uma forma sobrenatural. Em 2023 Ele disse: eu quero que vocês sejam Ezequiel nessa geração. Eu quero que vocês falem tudo o que vocês estão vendo e ouvindo de mim. João Batista não foi o eco da cultura. João Batista não foi o grito da sua geração, mas ele era a voz do céu naquela geração. Em 2023 foi assim, e foi isso que Deus fez em nós. Ele nos levantou. E Ele disse: eu estou levantando um exército de jovens. Eu anotei isso na minha Bíblia. Estou levantando um exército de jovens nessa cidade, nesse estado, para amar, servir, influenciar e trazer vida para Porto Alegre. E esse foi o nosso primeiro retiro. Pode aplaudir a Jesus. Gente, eu estou tentando pular aqui, senão não vai dar tempo. Eu estou só empurrando as páginas para frente aqui. Ah, Deus tem misericórdia. Eu achei que ia dar 15 minutos. Deus viu vocês rindo aí. Essa foi nossa foto. Alguém se achou aí? Quem se achou aí? Levanta a mão aí. Eu estou aqui.
Cara, tem alguns que não estão aqui porque já passaram da época do Levi, amém? Amém? Tem outros que não estão aqui porque mudaram de cidade, amém? Amém. Tem outros que Deus chamou para viver uma nova estação em outra comunidade de fé, amém? Mas tem outros que estão nessa foto que não estão em nenhuma das opções anteriores. Se você lembra de alguém que viveu o retiro com você aí nessa foto, e você não está vendo ele, se você não enxerga mais ele no nosso meio, manda uma mensagem para ele, diz, cara, eu estou sentindo a tua falta. Não te vejo há muito tempo, e hoje eu lembrei do Vox 2023, me deu uma saudade de ti. Mas em 2024, em 2024, tinha tudo a ver com água. Águas profundas. Solta o vídeo aí para nós, gente. Mais fundo. Mais fundo. Mais fundo. Filho, você vê isto? Quanto mais você se entrega, mais eu te transformo. As muitas águas que quero derramar em seu coração certamente irão transbordar. E o fluir da minha presença te levará a cumprir a missão que eu te entreguei nessa geração. Hoje, eu te chamo para ir mais fundo. Pois está na hora de ser inundados pela presença. 2024 foi o ano onde o Senhor nos chamou para ir a águas mais profundas. O texto que Deus nos deu foi Ezequiel 47. Se 2023 Deus disse sejam a minha voz, em 2024 Deus disse mergulhem na minha presença. E o que nós vivemos em 2024 foi algo poderoso. Poderoso. Era um rio que cresce, no texto de Ezequiel 47. É o rio que cresce. E a água ali está batendo nos tornozelos, e quanto mais profundo ele ia, a água ia subindo nos joelhos, na cintura, até que ele ficou totalmente submerso, sem controle, sem os pés no chão. O rio que cresce é Deus nos levando para águas mais profundas. Esse texto aqui de Ezequiel, nós fizemos até um caminho, se vocês lembram, no retiro, na entrada do sítio, a gente fez no Palavra da Vida. A cada 500 metros nós íamos colocando uma placa. Porque o texto fala que a cada 500 metros a água ia ficando mais funda. E esse texto simboliza processo. Esse texto de Ezequiel simboliza caminho, crescimento espiritual. E foi exatamente isso que nós vivemos, não foi? Foi o retiro mais quente da minha vida. Gente do céu, teve uma galera que veio de Manaus e caiu no Vox direto. Foi ou não foi? Teve gente que veio, né? A Lara, eu lembro que a Lara e o Lucas também. Gente, eles falaram que saudade do arzinho fresco de Manaus. Gente, nós passamos um calor. Foi fácil pregar lá. Foi fácil. Porque era só dizer o seguinte: vocês querem ir para o céu? Ou querem derreter assim? Para o céu, pastor. Para o céu, o que eu faço? Te arrepende, desgraçado. Te arrepende. Te arrepende. Cara, porque aquilo era uma prévia. Eu nunca passei nada igual. Os ventiladores eram um bafo quente na cara, assim. Gente do céu. Inundados. Inundados pelo suor também. Mas 2024 foi um ano em que Deus nos chamou para sair do raso.
Deus nos convidou a mergulhar, a tirar os nossos pés do chão, a sentir um pouco mais da sua presença, a entrar em águas mais profundas. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tivemos a visita até da própria criação do céu lá nos visitando. Vocês lembram? Pode botar a foto para nós aí. Quem lembra dessa foto aí? Ó? Tem mais alguma? Não. Sobre esse tema é isso, né? Obrigado. Mas naquele retiro Deus não falou só através da palavra, mas Ele falou através da sua criação. Foi tão bonito ver as borboletas surgindo como um sinal, como uma marca da visitação do Senhor naquele lugar. As borboletas nos visitaram dentro do ginásio, mano. As borboletas nos visitaram na cachoeira. As borboletas nos cercaram e Deus dizendo: eu estou aqui no meio de vocês. Eu quero transformar, eu quero trazer renovo. Eu quero trazer uma vida nova. Eu tenho um processo de transformação para fazer em cada um de vocês. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou transformando vocês de dentro. Glória a Deus, vocês aprendem muito rápido. Mas também uma outra marca que nós tivemos nesse retiro. Solta o outro vídeo para nós aí, por favor. Nós todos queremos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Another one, I am free, I am free, oh, I am free. Hell lost another one, I am free, oh, I am free, yes, I am free. Hell lost another one, I am free, oh, I am free. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master. O rio se tornou literal naquele momento. O rio do Senhor estava ali, nós estávamos mergulhados naquele rio, naquela cachoeira. E foi um momento muito especial. Eu vi aqui agora que eu me lembrei que tem gente que foi batizada nesse retiro. Fica de pé aí para nós aí, casal. Quem foi batizado nesse retiro, fica de pé aí. Aê! Henrique, Estevão, Jenny, glória a Deus pela vida de vocês. Estão firmes em Jesus, estão frutificando ali no Vale dos Sinos. Glória a Deus. E Deus fez, foi incrível o que Deus fez nesse dia. Foi um tempo muito especial. Deus realmente nos levou a águas mais profundas. E eu lembro, quem estava nesse retiro, eu lembro que quando a gente estava subindo da cachoeira dos batismos, a gente ficou por último, eu e a Michele, esperando todo mundo subir, aí desce o Vitor. Mano, tu já tá sabendo? Eu falei, sabendo, achei que era até alguma coisa com a Alice, né? Não tô sabendo de nada. Cara, estourou. Pegou fogo na comida lá no refeitório. Vocês lembram disso? Não vai ter foto, não precisa olhar para o telão ali. Está todo mundo esperando a foto, não tem foto do fogo. E nós entendemos naquele momento que nós estávamos diante de uma festa espiritual há 10 minutos atrás e que realmente aquilo que aconteceu, Gabi, era uma retaliação das trevas para tirar a nossa paz. Aí nós pegamos a galera, levamos todo mundo para a arquibancada, lá na quadra de futebol, e eles fizeram uma comida nova. E deixa eu falar, a gente estava com receio de
o povo ficar meio rebelde, que nem o povo de Israel. Pô, lá no Egito nós tínhamos lá. Gente, foi uma paz. Todo mundo, estamos juntos, vamos esperar, vamos orar junto. Pegamos o violão, começamos a cantar, uns foram jogar vôlei. Deus acelerou aquela comida, ficou pronto em 30 minutos. E nós tivemos um dia maravilhoso. Foi muito especial o que Deus fez no Vox 2024. Amém? Ah, esse relógio. Você se achou aqui nessa foto aí? Se tem alguém nessa foto que não está aqui, eu queria te encorajar a mandar uma mensagem para ele, para ela, e dizer: estou sentindo a tua falta. Eu vi que o Bruno não está aqui. O Bruno foi batizado e não está aqui. Hein? Depois eu quero falar com... Está vindo. Amém. Gente, mas nós tivemos o Vox 2025. Que parece que foi o ano passado. Porque toda vez que eu falo Vox, eu falo: cara, o ano passado foi muito legal lá em Curitiba. Gente, eu já vivi tanta coisa esse ano, que foi esse ano. E esse ano Deus trabalhou o tema da unidade conosco. Nós participamos de uma conferência lá em Curitiba. Mas a gente tem um vídeo para vocês aí também. Esse é o vídeo da chamada para o Vox. Glória a Jesus. Foi demais. Se em 2023 Ele nos levantou como uma voz, em 2024 Ele nos chamou para a sua presença, em 2025 Ele nos uniu com a igreja no Brasil. Muitos jovens de todo o Brasil ali em Curitiba, nós tivemos um tempo muito precioso. Não tem como não lembrar dos nossos devocionais nos parques, no Parque Baguri. Foi muito especial. Nós fomos com 124 jovens para Curitiba, em um ato profético de unidade. O nosso desejo mais profundo esse ano era trabalhar a unidade e fazer uma viagem junto com toda a galera. Gente, quer gerar unidade? Pega um ônibus e fica 12 horas sentado do lado de alguém. Se tu tem alguma pendência, tu resolve nesse trecho. Se tu não resolveu, é porque tu é muito duro de coração. Só Jesus, nem Jesus, não, só Jesus. Só Jesus. Mas nós viajamos para Curitiba e fomos muito bem recebidos pelos nossos irmãos da PIB, amém? Cara, eles nos amaram demais. E foi uma conferência onde Deus falou muitas coisas comigo, com a minha família. Com cada jovem, Deus deu direção, Deus apontou lugares, Deus derramou dons espirituais nesse retiro, Deus falou coisas profundas, Deus entregou presentes. Teve gente que ganhou coisa lá? Tu, né, Mihari? Foi um violino? Glória a Deus. Quem mais aí levantou a mão? A Aninha? O que tu ganhou? A mochila da missionária. Tiago. Ah, do Guto. Eu ganhei uma camiseta também, eu não lembrei agora. Eu ganhei uma camiseta de um dos pastores que veio lá me abraçar e me deu uma camiseta. A gente foi muito bem recebido, foi muito especial. E Deus, Ele usou essa viagem para unir. Deus usou essa viagem para nos curar emocionalmente.
Deus usou essa viagem para nos encorajar e nos inspirar a sonharmos em ter um ministério tão relevante na cidade, não porque nós queremos reconhecimento, mas porque nós queremos tornar o nome de Jesus conhecido aqui, amém? Nós olhamos para aquele auditório com quase 4.000 pessoas e nós podemos ser inspirados pelo Senhor dizendo: Deus, Tu pode fazer isso no Rio Grande do Sul. Nós cremos que Tu pode fazer, e nosso desejo é que o Senhor faça lá, usa-nos. E a gente não quer ser uma igreja referência para ser a maior igreja. Nós queremos abençoar esse estado, nós queremos multiplicar o amor de Jesus. Tudo aquilo que Ele tem derramado, a gente tem derramado nas igrejas da cidade, no estado do Rio Grande do Sul. Deus usou essa viagem para restaurar amizades. Deus usou essa viagem para alinhar o coração perdido e distante. Deus usou essa viagem para criar memórias espirituais. Deus usou essa viagem para fortalecer vínculos de amizade. Deus usou essa viagem para repartir lanches. Tem gente que não gosta de repartir lanche. Mas no ônibus ninguém é dono de nada. Aprendam isso, no ônibus tudo é de todo mundo. E Deus foi nos dizendo: vocês são um e eu estou no meio de vocês. Vocês são um. Olha para quem está do lado e diz para ele assim: eu sou um com você. O Vox 2025 foi Deus moldando não só indivíduos, mas um corpo. Foi uma viagem, foi um ato profético de unidade. E nós não queremos, olha aqui para mim por gentileza. Nós não queremos, nós vamos batalhar para que o diabo não encontre brecha no nosso meio. Se tem algo no teu coração, se tem algo que você precisa reparar, é hoje. É hoje. Pós-Levi, já chama e pede perdão, já chama e diz: olha, deixa eu abrir meu coração. Não deixa nada para trás, porque nós queremos viver a unidade. Porque João 17 diz que a nossa unidade vai fazer com que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Dá a mão para quem está do lado aí. Dá a mão para quem está do lado aí. Diz para ele assim: conta comigo. Diz para ele assim: eu não solto a tua mão. Tamo junto. Gente, e agora? E agora? Agora que vai começar a pregação. Agora vai começar a mensagem. Não faz essa cara, Thiago. Agora que vai começar a mensagem. E 2026? Eu acho que a gente poderia encerrar aqui e semana que vem a gente fala o tema. Gente, 2026. Deus nos chamou para ser uma voz nessa geração. Deus nos chamou para mergulharmos na sua presença. Deus nos chamou para sermos um só corpo. E Deus está nos chamando também. Tudo isso é também, tá? Não ficou para trás, é também. Deus está nos chamando para algo novo. Eu volto daqui a pouco aí.
Deus está nos chamando para contemplar a sua glória. Vocês estão animados? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos de glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Depois de sermos chamados para ser a voz, andarmos em sua presença, andarmos em unidade, Deus quer nos transformar de glória em glória. Deus tem um encontro com a sua glória. A glória transforma quem contempla. Deus está nos chamando para um tempo de contemplação. Mas não é uma contemplação passiva, uma contemplação onde nós vamos esperar algo acontecer, mas é uma contemplação onde nós buscaremos com intensidade a presença de Jesus, até que Ele nos visite com a sua glória. E não tem ninguém que é visitado pela glória do Senhor, que se depara com a glória do Senhor e não saia transformado desse lugar. A glória do Senhor nos transforma. Ou seja, quanto mais nós vemos Jesus, mais nos parecemos com Ele. 2026 será o ano em que Deus quer, Levi, preste atenção, enraizar tudo o que Ele plantou. O nosso desejo é contemplar a glória do Senhor e sermos transformados por ela. Assim como Moisés viu a glória de Deus e precisou cobrir o rosto, nós queremos brilhar diante dos homens, não por nossas obras, mas nós queremos que eles vejam a glória do Senhor em cada um de nós. O nosso desejo é que nós possamos refletir a imagem de Jesus nessa cidade. Êxodo 33, abra a tua Bíblia aí. Êxodo 33. Abra sua Bíblia, por gentileza. A gente vai ler esse texto. 33, 18 a 23. E eu gostaria que você pudesse ler, enquanto nós lemos esse texto, que você pudesse fazer essa oração no seu coração. Que essa fala de Moisés, né, no verso 18, seja a sua oração para essa nova estação, para esse retiro, para esse vox. Moisés começa dizendo: peço-te que mostres a tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu a Moisés, assim como Ele vai responder a cada um de nós: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, Deus falando para Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E ele prosseguiu, o Senhor, dizendo: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Moisés se depara com a glória do Senhor, com a presença do Senhor. E a gente estava conversando esses dias, eu não lembro com quem agora, sobre Êxodo e sobre a presença de Deus. E alguém compartilhou comigo sobre esse texto. E eu já estava com esse texto no coração por causa do Vox. Quando Deus fala que a minha bondade vai passar, é porque Ele está dizendo, não é porque eu tenho bondade para dar para vocês. Ele está dizendo, eu sou a bondade. Faz parte do caráter de Deus. Ele é a própria, foi a Pan. A gente estava falando sobre isso, né?
E foi tão lindo aquela conversa, porque Deus foi falando várias coisas ali. E Moisés, ele se depara com a presença de Deus. E ele fica 40 dias recebendo instrução. Mas o texto diz que quando Moisés desce, as pessoas não conseguem olhar para ele, porque a glória do Senhor era visível no seu rosto. Reluzia, o seu rosto brilhava. E a pergunta que Deus tem feito para cada um de nós, para nós como liderança nesse tempo, é: o que as pessoas têm visto ao olhar para você? O que você tem passado de imagem para as pessoas que estão perto de você? Eu não estou falando aqui de reputação, de se preocupar com a sua imagem, de passar uma maquiagem. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre a presença e a glória do Deus poderoso. Quando você para no posto de gasolina para abastecer, quando você chega na secretaria da faculdade, da escola, você chega na farmácia, a pessoa te olha, ela chega a abrir um sorriso porque ela se encontrou com a glória de Deus. Ou ali você esquece que é discípulo e você trata todo mundo de qualquer jeito. Deus não está nos chamando para vivermos a glória dele dentro de um prédio. A glória de Deus, ela não está limitada a um espaço físico. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz que nós somos a habitação, nós somos o templo do Espírito, amém? Tem templo do Espírito aqui? Se tem templo, tem a presença. No Antigo Testamento tinha a arca que representava a presença de Deus. E o texto lá em Êxodo fala que quando foi construído a tenda e terminaram tudo, diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar de forma sobrenatural que as pessoas não conseguiam chegar perto. Nós somos a tenda do encontro, onde as pessoas caminham, chegam perto de nós, se deparam com a glória de Deus e têm um encontro real com Jesus. Será que nós temos sido essa tenda do encontro? Proporcionado o encontro das pessoas com Jesus? Será que as pessoas dentro da nossa casa, elas olham para nós e conseguem ver a glória de Deus? Ou elas só enxergam murmuração, reclamação o tempo todo? Levi, chega. Não dá mais. Deus está dizendo: eu quero manifestar minha glória nessa cidade. Eu quero que vocês carreguem a minha glória por onde vocês passarem. E eu vou transformar vocês de glória em glória. E com o rosto descoberto, as pessoas verão a minha presença na vida de vocês lá no quartel. Porque a glória do Senhor, ela é irresistível. Diz para quem está do lado: a glória do Senhor é irresistível. A glória de Deus precisa ser visível em nós. Não só lá no Vox. Nós vamos para o Vox, Deus nos visita, somos cheios do Espírito, saímos de lá querendo dominar o mundo, incendiados. Cara, vou vender tudo, Natan. Vou largar tudo, vou para a missão. Vou dar tudo que eu tenho para abençoar os missionários. Eu quero. Dá 2 dias, meu irmão. As batalhas da vida, as batalhas espirituais, o desânimo começam a tomar conta. E a glória do Senhor parece que ficou só lá no retiro. Que Vox 2023 que eu vivi. Que Vox 2024 que eu vivi. Que presença naquela cachoeira. Foi extraordinário. Por mim eu podia ficar lá e não sair nunca mais daquele lugar. Curitiba. O que Deus fez em Curitiba esse ano?
Esse Vox foi demais. Mas deixa eu falar. Deus tem muito mais para derramar sobre nós. A glória do Senhor está disponível. Ele quer nos visitar em 2026. Ele quer nos visitar hoje. Não em 2026, mas no próximo Vox. O nosso desejo é que nós tenhamos um encontro com a glória de Deus. E que sejamos discípulos transformados de glória em glória. Quem aqui tem um quarto? Quem aqui tem um quarto? O quarto secreto. Onde você se encontra com Deus. Pode ser que não seja um quarto, pode ser na sala. Meu querido jovem, a glória do Senhor quer se manifestar lá no teu quarto. Você não precisa de uma banda, você não precisa de um telão, você não precisa de um pastor pregando. Você só precisa contemplar a presença dele através da palavra. Contemplar na adoração, contemplar na oração. E diante da presença dele, nós seremos transformados de glória. Deus está te chamando, não para viver isso de glória em glória num retiro, mas Deus quer manifestar a glória dele na faculdade. Amém. Deus quer manifestar a glória dele no teu trabalho, na tua escola, na tua família, na tua igreja, mas também no teu secreto. Ele quer nos visitar. Ele quer se manifestar. 2026 é um ano que nós estamos clamando para que o Senhor, para que a glória do Senhor seja visível no nosso meio. Visível. Deus não nos chamou para sermos discípulos de Jesus apáticos, morno. Vocês lembram do texto de morno lá em Apocalipse? Antes fosse frio. Mas o desejo é que Deus nos chama para sermos quentes, porque o morno, o texto nos diz que ele vai vomitar da boca. Eu não quero ser vomitado pelo Senhor. Deus quer falar com a cidade de Porto Alegre, e Ele está levantando homens e mulheres. Deus levantou um exército em 2023. Deus nos inundou com a sua presença em 24. Deus aproximou o nosso coração e nos deu unidade em 2025. E 2026 Deus mostrará a sua glória, para que o mundo veja quem Ele é e para que o mundo o conheça. Você pode ficar de pé? Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Nós precisamos responder ao Senhor agora, Levi. Você está disposto a continuar sendo a voz que Deus te deu lá em 2023? Você está pronto para mergulhar mais fundo do que você mergulhou em 2024? Você está disposto a viver em unidade mais do que você viveu esse ano? Você está disposto a morrer para si mesmo, para ver o seu irmão abençoado? Você está disposto a morrer, perder a razão, para que a unidade não seja quebrada? Você está pronto para ser transformado de glória em glória pelo Senhor? Se você está disposto a ser transformado pelo Senhor, e você deseja ter um encontro com a glória do Senhor, eu queria te convidar a dobrar o seu joelho onde você estiver. Se você não pode dobrar o joelho, fique tranquilo. E a resposta ao Senhor é uma entrega total. O convite de Deus é para que você e eu contemple a sua face, a sua presença, para que a gente permaneça e seja transformado. Eu queria que você repetisse comigo essa oração
de Êxodo 33:15. Então Moisés declarou. Você pode falar em voz alta? Então Moisés declarou: se não fores comigo, não me envie. Se não fores comigo, não me envie. Faça a sua oração agora, diante do Senhor. Diga para Ele o seu desejo de ser a tenda do encontro, onde as pessoas vão ter um encontro com Jesus. Que as pessoas possam olhar para os nossos rostos e ver a glória do Senhor estampada. Que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, a glória do Senhor invada aquele lugar. A atmosfera mude, o ambiente mude. Deus tem nos levantado, Levi, para sermos uma voz profética, uma voz do Senhor nessa geração. Só pode falar quem ouve. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Ouça a voz do Espírito. Deus, nós queremos mais uma vez, Pai, nos render aos Teus pés. Nós queremos fazer a oração, Pai, de Moisés, Pai. Se o Senhor não for conosco, Pai, não nos envie. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor mude o nosso caráter, para que o Senhor nos encha, Pai, do Teu Espírito, Pai. Nós queremos viver mergulhados na Tua presença, Pai. Pai, nós queremos andar em unidade, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, como Jesus fez e tem feito conosco até aqui, Pai. Pai, nós oramos repreendendo, Pai, toda seta do inimigo, Pai. Pai, se existe alguma brecha no coração aqui, Pai, gera nesse momento quebrantamento. Em nome de Jesus, Pai, gera quebrantamento. Espírito Santo, gera constrangimento no nosso coração. Revela, Pai, revela agora, traz à nossa mente situações, pessoas que nós precisamos, Pai, procurar, Deus. Pai, a Tua palavra diz que se nós temos uma oferta de adoração para entregar ao Senhor, e essa oferta, se nós lembrarmos, Pai, ao entregar essa oferta, que tem algo para ser reparado, que a gente não entregue essa oferta, que a gente volte, faça a reparação e depois entregue a nossa adoração ao Senhor, Pai. Nós oramos pela unidade da Tua igreja, Pai. Nós estamos vivendo um tempo de multiplicação, um tempo de expansão do Teu reino, Pai. Nós queremos celebrar, Deus, porque nós já temos aqui, Pai, jovens que têm sido a voz do Senhor lá no Vale dos Sinos, Pai. Nós temos aqui jovens que têm sido a voz do Senhor em Gravataí, Cachoeirinha, Pai. Nós oramos agradecendo porque nós temos jovens sendo a Tua voz na Zona Sul, Pai. Pai, nós Te louvamos porque aqui no campus aeroporto nós temos jovens sendo a Tua voz nessa geração, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor está movimentando a nossa igreja para um novo tempo, Pai, para uma nova estação, Pai. O Senhor está nos convidando a dar passos de fé, passos de ousadia, Pai. Nós não queremos, Pai, que o medo nos paralise. Nós não queremos, Deus, ver a terra prometida de longe e não entrar nela, Pai. Nós queremos, Pai, como Josué e Caleb, Deus, olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos do Senhor, Pai, para essa cidade, para o Rio Grande do Sul, Pai. Nós cremos que o Senhor tem algo poderoso para fazer, Pai, na nossa família, na nossa casa, nessa igreja, Pai, nas igrejas de Porto Alegre. Que o Senhor tem algo poderoso para fazer, Pai, no Rio Grande do Sul, Deus, no Brasil, Pai.
Pai, nós queremos dar as mãos ao Senhor nessa noite e dizer: conta conosco, Jesus. Conta conosco, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor, Pai, visitou Moisés, Pai. Assim como Moisés pediu ao Senhor: mostra-me a tua glória, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus. Mostra-nos a tua glória, Pai. Nós consagramos a nossa vida, nós cantamos que o Senhor é santo. Que o Senhor é santo, Pai. Pai, que a tua santidade nos purifique, Pai. Que a tua santidade, Pai, restaure o nosso coração, Pai. Oh Deus, que a tua glória, Pai, seja vista no nosso rosto. Que ao sair daqui essa noite, Pai, que a gente possa entrar em cada lanchonete da cidade, em cada lugar, na nossa casa, e que a glória do Senhor seja visível em nós, Pai. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor continue a tua obra em nós. E o nosso desejo é contemplar a tua presença, contemplar a tua glória e sermos transformados de glória em glória. Nosso desejo é que o Senhor mude o nosso coração, assim como está lá em Ezequiel 36. Tira o coração de pedra, Pai, e nos dá um coração de carne, um coração novo, um coração apaixonado por Ti, um coração quebrantado, um coração humilde, Pai. Oh Deus, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Nós nos humilhamos, Rei dos Reis. Nós nos esvaziamos nessa noite. A gente não tem nada para Te oferecer, Jesus. Mas nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. Nos visita com a Tua glória. E que o Vox em 2026 seja um tempo de encontro poderoso com a Tua glória, com a Tua santa e maravilhosa presença. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus?